Livro A Oração que Prevalece para a Paz, Kenneth Hagin. Capítulo 1. 7 Passos para a Oração Atendida, Parte 1. Texto bíblico Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Verdade central. Por meio da fé, estendemos as mãos para reivindicar aquilo de que precisamos. E assim, criamos a realidade dele em nossa vida. Esta série, dividida em 2 partes, trata dos aspectos fundamentais da oração que obtém resultados. Se o cristão for fiel aos seguintes passos, poderá ter a certeza de obter sua resposta. Passo 1. Decida o que você quer do Senhor. As passagens citadas nos mostram a importância da determinação. Tiago disse que se o homem duvida, não sabe tomar uma decisão. Ele é inconstante em todos os seus caminhos e não pode esperar receber algo de Deus. Muitas vezes, somos vagos em nossas orações. Quando pergunto às pessoas a respeito de que estão orando, algumas respondem que não sabem. Já houve quem dissesse que estava orando apenas por orar. É claro que há um tipo de oração própria para adorar a Deus, ter comunhão com Ele. Mas nessa lição, estamos tratando primeiramente daquela que visa a obter uma resposta aos nossos pedidos. Se não tomarmos cuidado, o tipo genérico de oração prevalecerá mesmo quando precisarmos ser específicos a respeito de certas necessidades. Se você fosse a um supermercado e andasse de um lado a outro empurrando o carrinho ao longo das fileiras de prateleiras, sem nada a comprar, as pessoas pensariam que algo estava errado com você. Se você mandasse uma criança ir até lá a fim de comprar certos itens e o fizesse corretamente, ela estaria sendo específica. Assim acontece também com a oração. É melhor orar durante 2 ou 3 minutos, sabendo por que está intercedendo, que orar sem propósito durante 2 ou 3 horas. Decida o que você quer de Deus, seja específico a respeito disso. Passo 2. Leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você necessita. Josué 1,8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Para sermos bem-sucedidos em nossa vida de oração, a palavra de Deus deve ter primazia. À medida que nos alimentamos do Evangelho, incutimos os seus ensinamentos em nossa consciência. Então, em tempos de necessidade, estamos preparados. Podemos usar os trechos bíblicos apropriados contra o diabo, quando ele procurar levar-nos a duvidar de Deus e despojar-nos daquilo que desejamos. No deserto, quando Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pães, o Senhor respondeu com a palavra: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois Satanás o levou a uma montanha alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Falou ainda que Jesus o adorasse, pois então dar-lhe-ia todos esses reinos. De novo, Jesus respondeu: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Satanás levou-o então ao pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O Senhor Jesus declarou: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, do 3 ao 12. Para derrotar o diabo, Jesus usou a mesma arma que todos os cristãos possuem hoje, a palavra de Deus. Tudo o que devemos fazer diante da tentação e da dúvida é dizer: Está escrito. Se as Escrituras estiverem firmemente implantadas em nosso coração, estaremos preparados para quaisquer ataques do diabo. Nas questões de orientação, analise as Escrituras para ver o que Deus tem a dizer sobre qualquer situação.
Sua palavra revela claramente a sua vontade. Se as Escrituras não nos prometem aquilo que estamos buscando, não temos o direito de pedi-los em oração. Não é certo desejarmos algo que a palavra de Deus diz que não devemos ter. Por outro lado, se orarmos pedindo coisas que são expressamente prometidas na palavra, podemos ter total confiança no fato de que Deus irá dá-las a nós. Há muitos anos escrevi com tinta vermelha na capa interna da minha Bíblia: a Bíblia o diz, eu creio e está resolvido. Há muitos que procuram orar além da sua fé. É a palavra de Deus que dá fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. As pessoas não oram com confiança e fé, porque não conhecem o Evangelho suficientemente bem para saber se aquilo pelo que estão orando está de acordo com a vontade de Deus. Talvez elas esperam que sejam, mas não sabem com certeza. Ao lermos a palavra de Deus e aprendermos a sua vontade, podemos nos apropriar das suas promessas para todas as nossas necessidades. Terceiro passo: peça a Deus o que você deseja. Mateus 7, 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus disse: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Mateus 6, verso 8. Mas no capítulo seguinte, como vemos nos versículos citados, o Senhor manda que peçamos a Ele o suprimento para as nossas necessidades. Logo, embora Jesus as conheça, o seu desejo é que as levemos até Ele, clamando pela sua ajuda. Passo número 4. Creia que você receberá. Marcos 11, 23 e 24 diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-los-eis. A versão ampliada do último versículo citado diz: tudo quanto em oração pedires, crede, confiai e contai com isso, que vos é concedido e recebereis. Para compreender isso melhor, precisamos ter consciência de que há dois tipos de verdades: a do conhecimento dos sentidos e a que vem pela revelação de Deus. Algumas pessoas pensam que a verdade está relacionada àquilo que elas veem com os seus olhos físicos. No entanto, tudo de que precisamos está naquilo que não podemos ver, na dimensão espiritual, no que não é carne nem matéria. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Nossas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Talvez nem sempre possamos vê-las, mas ali elas estão. Quando a verdade conhecida por meio dos sentidos entra em contradição com o que é captado pela revelação, a palavra de Deus, começo a andar conforme a verdade revelada, ando à luz daquilo que Deus diz. Mediante a fé, o que está na dimensão espiritual tornar-se-á real no plano natural em nossas vidas. Por isso, quando você orar, creia que receberá aquilo que pede. Isso está além do nosso pensamento. A mente não consegue entender isso. Devemos andar pela fé e não por aquilo que vemos. Certa vez, enquanto pregava em uma pequena igreja, a temperatura do meu corpo ficou elevada demais. E quando saí do templo, depois do culto, o suor pingava do meu corpo. Fora do prédio, assim que o ar frio atingiu meu rosto, comecei a sentir dor na minha garganta e até chegar ao estacionamento, passei a falar com muita dificuldade. No dia seguinte, senti dor nos pulmões e minha voz estava fraca. Comecei a ler a respeito da cura nas Escrituras. Com a Bíblia aberta, orei silenciosamente dizendo: Senhor, a sua palavra me diz que eu estou curado. Se eu perguntasse ao meu corpo, aos meus sentidos ou às pessoas ao meu redor se eu estou sarado, a resposta seria negativa. A sua palavra, no entanto, diz que Deus é a verdade e que todo homem é mentiroso. Logo, se eu disser
que não estou curado, serei mentiroso. A sua palavra diz que Deus não pode mentir, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3, verso 4. No culto da noite, fui ao microfone e falei que queria dar graças a Deus pela minha cura. A congregação olhava para mim como se eu estivesse louco, porque não conseguia ao menos sussurrar direito. Contei a eles o que a palavra de Deus diz a respeito da cura. Demonstrei-lhes, por meio da Bíblia, que eu estava curado, e falei-lhes que aquilo que o Senhor diz é verdade, e que se eu dissesse que não estava sarado, estaria mentindo. Disse-lhe ainda que desejava que ficassem de pé e louvassem a Deus pela minha cura comigo. Quando começamos a louvar a Deus, minha voz voltou antes mesmo de eu falar o terceiro aleluia. Em seguida, preguei o meu sermão com uma voz forte e clara, e naquela noite a congregação viu a fé em ação. Tudo aquilo de que precisamos é pedir a Deus as coisas que desejamos e crer que já recebemos. Para memorizar: perdi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7, verso 8.